dentro daqueles assuntos das tendências do século XX. Então, o tropicalismo, o Tropicália, o movimento tropicalista, ele foi um movimento musical, artístico, né? Que ele surgiu no final da década de 60. E ele atingiu várias esferas também culturais, de arte também. E o marco inicial foi um festival que houve na TV Record de televisão em 1967, né? Um festival de música popular brasileira. E esse festival teve uma influência da cultura pop brasileira e internacional, em correntes de vanguarda também, artísticas também, como o concretismo, que é um assunto mais à frente nós iremos ver, né? E os principais representantes do tropicalismo foram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Mutantes, Tocato Neto, Tom Zé, Jorge Maltner, Jorge Ben e Rogério Duprat, né? Então, a gente pode observar que muitos desses nomes a gente conhece, estão aí até hoje, não é? E influenciaram muito na nossa cultura brasileira, na nossa música. Então, aí, eles se aproximaram muito das características da literatura, né? Da poesia, na música. Então, daí, portanto, o motivo da gente estar estudando dentro da literatura esse movimento musical. Ele trouxe um sincretismo, vários estilos musicais, heterogêneos, trouxe a guitarra, né? Então, essa é a influência estrangeira, a guitarra. A bossa nova, por exemplo, né? A bossa nova, ela é uma mistura do samba carioca com o jazz norte-americano, né? Então, ela juntou esses elementos todos, o baião, o samba, o bolero, olha que riqueza, né? E elas tinham um tom poético, daí essa ligação com a literatura, elaborando críticas sociais, abordando temas do cotidiano de forma inovadora, né? Então, ela usava também a música, né? Ela não estabeleceu, no caso do tropicalismo, dessas tendências da segunda metade do século XX. Claro que teve movimentos, a gente está estudando também esses outros movimentos, que tinham como objetivo principal combater as questões da sociedade, né? A questão da ditadura, por exemplo, que acontecia na época. É claro que o tropicalismo também menciona isso, também faz algumas críticas, mas existem movimentos que são mais assim, engajados ainda do que esse, tá legal? Por isso que ele foi um movimento também criticado, porque as pessoas da época esperavam-se, né? Os artistas, aquelas pessoas que admiravam a cultura brasileira e que achavam que tinha que valorizar também não só as nossas raízes, as nossas particularidades, mas também tinha que valorizar, também tinha que criticar também os problemas sociais e políticos, fizeram um pouco de crítica também a esse movimento tropicalista. Mas os próprios tropicalistas já se julgavam o quê? Revolucionários, pela própria forma de inovar-se esteticamente, a sua forma musical de conceber a própria cultura, as suas raízes e as suas particularidades brasileiras. Outra crítica também que eles também sofreram é de terem também utilizado o rock, né? De terem utilizado também a cultura, o modo, o estilo, a maneira consumista, por exemplo, norte-americana. Então, sempre tem críticas, não tem jeito, né? Mas a maneira com que eles misturaram tudo isso foi uma forma muito inovadora e muito revolucionária. Tá bem, queridos? Então, aqui a gente coloca alguns discos para vocês olharem com mais calma, né? Quem gosta de música, quem tem interesse também, né? Que se destacaram na época também do tropicalismo, né? Dessa década de 60, né, gente? Discos de Gilberto Gil, Caetano, Os Mutantes, né? E também do Duprat, do Rogério Duprat, que ele era um maestro, então tinha os arranjos dele, né? E as músicas, umas músicas a gente conhece hoje em dia, muitos jovens conhecem, se vocês não conhecem, poderem conhecer. Então tem Tropicália, Alegria, Alegria, de Caetano, né? Tem Panis e Circenses, também dele em parceria com o Gilberto Gil. Tem atrás o Trio Elétrico do Caetano Veloso, Cadê Tereza de Jorge Ben, Aquele Abraço do Gilberto Gil. São letras muito conhecidas. Então a gente vai trazer um pouquinho dessas letras para vocês. Eu trouxe duas para vocês. Alegria, Alegria e Aquele Abraço, beleza? Você já ouviu essa música assim, ó? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou, né? E vai por aí, né? Então, olha só, se a gente observar aqui, com o início dessa letra, a gente percebe o quê? A gente percebe realmente que o eu lírico de Caetano, ou o próprio Caetano, ele, se você fala, estou sem documento, né? O documento, ele representa uma forma tradicional da gente, o quê? De identidade.
de você seguir as normas e atender às regras da sociedade de identidade. E aqui, no caso, ele, metaforicamente, ele está dizendo que ele está muito preocupado com as coisas que estão acontecendo no seguinte sentido: ele não aprova, é um ato, de uma certa forma, de rebeldia, uma época da ditadura militar, uma época da censura, né? Da censura. Muitos artistas, eles eram mesmo fiscalizados, mesmo a censura, ela promovia essa ação, né, de vigiar as palavras e o teor, né, do pensamento e da linha ideológica que essas pessoas expressavam através da arte. Então, eles se sentiam o quê? Tolhidos. Então, eles trabalhavam de uma forma um tanto metafórica, às vezes, nas músicas, mas não deixavam de dar o seu recado. Muitas pessoas entendiam, né? Então, ele não concordava com esses caminhos aí, essas imposições, né, sociais. Então, é uma forma dele dizer: olha, eu não estou preocupado com isso, eu quero seguir o meu caminho, eu quero ter a minha liberdade. Então, ele está fazendo como se fosse uma menção à liberdade, embora fosse um momento de controle, né? Muito controle social, muito controle artístico ali na cultura. Então, por isso que eles são considerados, às vezes, também um movimento de atitude meio que de contracultura, não contra a cultura em si. Claro que não, eles são totalmente a favor da cultura, mas a forma com que fiscalizavam a cultura. E olha só, ele vai dizendo, colocando elementos: o sol se reparte em crimes, né, espaçonaves, guerrilhas, então tudo se referindo a conflitos, em cardinales bonitas. Cláudia Cardinale foi uma atriz muito importante da época, italiana. Então, daí ele mostra também as influências também de outras culturas também, não só a sua brasilidade, mas a influência de outras culturas. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. Então, a gente vê que aqui tem vários elementos, parece uma espécie de uma poesia bem livre, de métricas, né? Uma música bem livre, assim, de muito rigor métrico. O mais importante é expressar os elementos que compõem a vida desse jovem, que compõem a vida do brasileiro, não é? Inclusive, Brigitte Bardot era uma grande atriz francesa. Então, a gente vê bombas, a gente vê a maneira das coisas que as pessoas vivem, o cotidiano delas. Então, isso é muito próprio do tropicalismo, tá? Presidentes, podem ser uma série de presidentes em sucessão que ele não concordava, né? Enfim, as notícias, quem lê tanta notícia, eu vou. Então, ele faz uma menção aí ao quê? As notícias que desagradam a ele. E entre também essas coisas que as pessoas procuram também, né? Entre essas notícias, né, os hábitos, os modos, né? E vai por aí pela letra, né? Ah lá, ela pensa em casamento: eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Então, formas e sistemas aos quais eles discordam e se rebela, como uma forma de se colocar contrário às imposições e à maneira como o país estava andando, que de acordo ele não estava em consonância com seus princípios de liberdade, de ideal de expressão, de liberdade de expressão, né? É isso. Então, em casa, vocês podem ver com mais calma, né? E aqui as interpretações que eu acabei de explicar para vocês, tá? Quando ele fala, por exemplo, caminhando contra o vento pode ser o quê? A ditadura militar, né? Então, ele está indo contra isso, ele não concorda com isso, tá? E aí, quando ele fala caminhando, imprime uma noção também de quê? De movimento contínuo, né? Ele continua levando a vida dele apesar das adversidades e dos problemas, tá? É isso, basicamente, tá? E a gente percebe toques da cultura pop, quando você for ouvir a música mais calma em casa, né? E a letra também, as influências, né? Por exemplo, pegar mais um trechinho para vocês. Ah, não, é uma outra música, essa daqui que eu quero mostrar para vocês. Olha que interessante esse Aquele Abraço, né? O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, né? Alô, alô, Realengo, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alguns de vocês já devem ter escutado essa música. Se não, estão escutando agora. E eu acho melhor vocês escutarem a original, é claro. Estou tentando aqui cantar, né? Então, aqui ele fala do cotidiano dele, o Gilberto Gil, do Rio de Janeiro. Ele havia acabado de sair do exílio pelo fato dele ter sido das suas letras, da sua atitude. Ele era muito envolvido, muito engajado com os movimentos
sociais e com a sua própria letra também, da sua música, ele acabou sendo o quê? Exilado, acabou sendo preso, vamos dizer assim. Né? E após ele ter sido liberado da sua prisão, ele demonstra uma saudade, então ele vai passando pelo Rio de Janeiro e vai fazendo a sua observação e vai lembrando também das coisas que ele gosta também. Então ele fala, ele cita elementos, ele cita da região dele, do Rio de Janeiro, do time de futebol dele lá, a gente está vendo que ele faz uma certa provocação, né? Ele fala também do Chacrinha, que foi um grande apresentador antigo, né? Da televisão brasileira, que marcou a nossa cultura. Ele fala de abraço, aquele abraço, uma certa... alô, alô, Terezinha, porque o próprio Chacrinha falava alô, alô, Terezinha. Na hora dele apresentar o show, né? Um show de calouros, ele recebia muitos artistas, era um programa bem de entretenimento mesmo, né? Para a gente ter uma noção, tem o Faustão, né? Que traz todo aquele público, né, assistindo e traz aquelas pessoas que vão também acompanhar e vão ajudar também nas críticas aos músicos, às brincadeiras que tinham também, os desafios, enfim. Só que o Chacrinha, ele tinha uma personalidade muito caricatural, muito próprio. Uma hora vocês pesquisem para vocês verem, tem no YouTube. Meu caminho pelo mundo é o mesmo traço, a liberdade que ele também quer de expressão. A Bahia já me deu rego, compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço. Está valorizando sua cultura, sua liberdade de expressão. Então, o tropicalismo traz muito essa questão. Ele traz crítica, ele também traz, valorizando bem o quê? A sua brasilidade, a sua cor local, o seu dia a dia, né? E também tem uma certa metáfora aí também. Então, ele menciona bairros, clubes, escolas de samba, figuras da cultura popular do Rio de Janeiro. Então, ele se inspirou numa quarta-feira de cinzas, que foi seu último dia antes de deixar o Rio de Janeiro, pouco depois de ter sido liberado da prisão militar, né? Ele estava em prisão domiciliar, onde desenvolveu a melodia e fez a gravação. Então, ele também remete aos braços do Cristo Redentor, que abençoa toda a cidade, e também é destinado, ironicamente, à torcida do Flamengo, porque naquele ano o Fluminense venceu o Flamengo na final da Carioca. Então, ele teria mandado aquele abraço à torcida rubro-negra, uma provocaçãozinha, né? E era uma maneira também de captar a alegria, a felicidade que ele tinha visto nas ruas, a qual ele não sentia essa felicidade, sentiu falta disso, né? Ele não sentia há algum tempo. Né? Então, o tropicalismo, ele deixou, né, tem o seu mérito, a sua contribuição, ele modernizou a música popular brasileira, né, desenvolveu novos padrões estéticos e foi um movimento revolucionário, portanto, embora tenha sido também criticado, mas também foi muito amado e deixou, né, um legado nas próximas gerações brasileiras, nas décadas seguintes, como a gente pode observar hoje. Muita coisa que a gente escuta tem a ver com o que esses artistas, né, fizeram.